tarde. Novamente nos encontramos para ouvir a tua mensagem. Essa mensagem que para nós é muito importante. A mensagem do teu aprendizado, do teu ensinamento, do caminho da verdade, da fé, da esperança, da caridade. Que bom termos contigo essa luz de ensinamento que nos permite caminhar sobre os teus passos, da tua presença, objetivando sempre a nossa reforma íntima, a nossa melhora individual. Naquilo que somos, ou na medida que somos também, iniciantes como discípulos da tua verdade. Obrigado por esta doutrina que nos agasalha com o seu ensinamento, com a prática do bem e tendo sempre como lema o amor, que é o maior ensinamento que nos deixaste, Senhor. Ilumina nesta manhã o nosso companheiro Hélio, que a mensagem dele cale fundo em nossos corações, para sairmos mais uma vez desta casa que nos acolhe, com mais um tijolinho da construção do nosso aprendizado. Mestre Jesus, muito obrigado por essa oportunidade e fique conosco. Bom dia a todos e a todas, prazer imenso retornar a essa casa. Há muito tempo que eu não vinha por aqui, acho que outra vez que eu vim, ele foi lá, ainda não foi aqui na creche, foi ainda lá no centro, lá ao lado da igreja São José Operário ali, né? São José Operário, foi lá. Mas era aquele tempo, ainda era o tempo que fazia o Guaraná com rolha ainda, sabe? Faz muito tempo isso. Mas estou muito contente de estar aqui, revendo muitos amigos, que há muito tempo eu não via também já, então colocamos assim as conversas em dia, estou muito feliz de estar aqui hoje. O tema que foi reservado para esta manhã é um tema bastante interessante, ele chama o batismo. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 158. É um tema sem se imaginar, por que vamos falar de batismo, né? Nessa altura da evolução? E aqui, mas acho que depois, estudando, acho que é muito importante nós voltarmos a esse assunto e analisarmos assim, passar pelo crivo da razão, realmente, o que significa batizar ou não batizar, tomar a decisão de batizar ou não batizar uma criança, por exemplo, ou batizar ou não batizar um adulto. É muito importante falar sobre isso. No livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel, ele pega esse assunto, ele pega um trecho do Atos dos Apóstolos, que é do capítulo 19, versículo 5, e que ele fala assim: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Se nós pararmos aí, a gente fica pensando, eu fui buscar lá no Velho Testamento, na Bíblia, por que que o Paulo tratou desse assunto? E aí eu fui ver na íntegra, sabe, qual o contexto em que o Paulo cuidou desse assunto sobre o batismo. Então ele diz, nesse trecho, o Paulo, ele fala o seguinte, eu vou até ler aqui, porque é importante a forma, por que o Paulo tratou desse assunto de batismo. Ele fala assim: mas Paulo disse-lhe, certamente João, ele falava com as pessoas de Éfeso, ele estava em Éfeso,
na sua segunda viagem missionária. E ele, então, conversando com algumas pessoas ali, que estavam ali, ele perguntou para eles, ele falou assim, certamente João batizou. Ele perguntou então, em que sois batizados, então? Perguntando para as pessoas que estavam ali, né? E sois batizados, então? E eles disseram, no batismo de João. E você sabe que Paulo, quando ele fazia as suas viagens, ele procurava os judeus da diáspora. Hoje está bem em moda essa palavra diáspora, né? Aquela guerra que está acontecendo lá, nós sabemos, falando da diáspora, né? E os judeus da diáspora, ele falou assim, eles eram judeus, ele estava falando com os judeus. E ele falou assim, que fosse batizar, foi do batismo de João. Ele fala, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento. Esse que eu quero que vocês atentem para essa palavra. Vocês foram batizados por João com o batismo do arrependimento. Diz ao povo que cresce e que após dele haveria de vir, isto é, viria Jesus Cristo, né? Depois viria Jesus Cristo. Depois de João Batista, viria Jesus Cristo. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, Paulo veio sobre eles o Espírito Santo. E na medida que o batismo depois do batismo de João, né, que é o batismo do arrependimento, Paulo impôs as mãos, sobre aqueles, ele impunha as mãos, aí sim é que eles ficavam se sentindo assim, entre aspas, batizado por Jesus Cristo, que veio depois de João Batista. Certamente que entre os cristãos, nós cristãos, nós temos os pontos de convergência são totais, quase todos. Nós professamos, acreditamos em Cristo, olhamos o Novo, trabalhamos com o Novo Testamento, nós temos nós cristãos, nos harmonizamos em tudo, mas tem 2 pontos ou 3 pontos que são fundamentais, que nós divergimos, né? E esse ponto, o primeiro ponto é a reencarnação, né? Quer dizer, os cristãos não acreditam na reencarnação, acreditam na ressurreição. E nós, espíritas, acreditamos na reencarnação. E o outro ponto que nós divergimos é que na questão do batismo. No batismo, quer dizer, eles batizam e nós não batizamos. E alguns outros sacramentos que os cristãos utilizam e que nós não utilizamos, como, por exemplo, a crisma que vem depois e alguns dogmas que tem lá. Mas a principal divergência, se é que podemos falar em divergência, é a questão de batizar ou não batizar. Aí fica pensando, mas puxa vida, é importante isso? É importante, muito importante, porque por ser um ponto de divergência, as famílias cristãs, nós somos todos cristãos, dificilmente dentro de uma família cristã, todos têm origem da mesma agremiação. Tem o cristão que é espírita, tem o cristão que é católico, tem o cristão que é evangélico. Dentre os cristãos evangélicos, tem várias denominações evangélicas que têm procedimentos diferentes uns dos outros, todos morando dentro da mesma casa. Eu tomo por base, por exemplo, o que aconteceu, vou usar o meu exemplo para falar, porque é um exemplo que eu acredito que seja da maioria das pessoas até que estão aqui. Eu, por exemplo, nasci dentro do centro espírita, literalmente, minha casa era no centro espírita. Quando eu nasci dentro do centro, nasci lá, era centro espírita a minha casa. Então, família espírita desde que eu nasci. Mas isso, quando foi em 1946, que faz algum tempo já, naquele tempo o ser espírita era um negócio complicado, não era uma coisa simples, né? A minha mãe, para que nós pudéssemos fazer parte da sociedade atual, ser inserido na comunidade atual, tinha que fazer os ritos católicos, né? Eu, inclusive, fui estudar no colégio católico, a primeira escola que eu estudei era no colégio católico, então eu fui batizado, ela me batizou
batizou lá na Igreja Católica, né? Batizou, crismou, fez primeira comunhão, toda aquela a sequência que tem lá foi feita porque era necessário naquela altura, senão se não era inserido na sociedade, na comunidade daquela época. Naquele tempo o catolicismo era muito forte. E quando eu me casei, a minha esposa não era espírita. A minha sogra, consequentemente, a família dela não era espírita. Eles eram católicos, não eram aqueles católicos, assim, sabe aquele católico praticante, mas eram católicos, né? Então eu tinha que casar na igreja, porque se a minha sogra não topou o negócio de não casar na igreja. Não, tem que casar na igreja, né? E eu casei na igreja, fui lá, casei na igreja, né? Quando nasceram meus filhos, os filhos, a minha sogra falou, não, tem que batizar, porque se não batizar fica pagão, se morrer pagão vai para o inferno, né? E aí como é que não ia batizar? Né? Eu podia não batizar pelo meu lado, porque para mim não era importante, mas para ela era importante. Para ela era importante, porque senão a minha mulher ia achar que se uma das crianças desencarnasse por algum motivo sem batizar, ia para o inferno. Ela era pagão, é o que ela falava, né? Não, tem que batizar, então batizou, né? Batizou, né? Teve que fazer todo o processo também que a outra parte da família queria, que a família dos que eram católicos. Voltando aqui, porque nós estamos falando isso, porque as famílias, voltando a reforçar o tema, nós não somos todos da mesma agremiação, nós temos que respeitar os outros, né? E foi já quando as minhas filhas casaram no casamento delas, já nenhuma casou na igreja, porque elas já casaram com espíritas, né? Sabe? E também nessa altura do campeonato, vamos chamar assim, nessa altura da evolução, os evangélicos já tinham tirado bastante da força do catolicismo, tinha tirado muita força do catolicismo, o batismo já não era mais necessário para o recém-nascido, porque os evangélicos não batizam o recém-nascido, eles batizam já as pessoas em idade adulta, né? Então já tirou um pouco da força. Então, por exemplo, meus netos não são batizados e minhas filhas não casaram na igreja, não teve casamento de igreja. Ou seja, foi passando o processo. Mas fica o seguinte, mas eu tenho dentro da minha família, achando que eu tenho netos, meus netos não foram batizados, cada vez que um ficava doente, de pequeno, lá vinha alguém da vertente católica, olha, ele é pagão, ele vai para o inferno, se ele morrer ele vai para o inferno, ele é pagão, sabe? E a minha mulher ela ficava assim, e ainda fica um pouco, será, né? Vai que, né? Vai que é verdade isso aí, sabe? Então fica aquele processo, e se for verdade, né? E se for para o inferno, né? Sabe? Primeira coisa, se for para você não vai ver, né? Você não vai ficar sabendo, né? Mas enfim, é uma questão de nós temos que passar isso pelo crivo da razão, é fundamental que passemos pelo crivo da razão a questão do batismo. O que significa batismo? Para que nós possamos tomar as nossas decisões de batizar ou não batizar, né, tomar essa decisão de uma forma consciente, já que o Espiritismo é uma seita onde a nossa fé tem que ser raciocinada, não pode ser uma fé cega, tem que ser raciocinada. Então, o que é um batismo? Vamos começar, então, a analisar o que é um batismo. Batismo são celebrações que marcam mudanças de status de uma pessoa no seio da sua comunidade. São ritos de passagem. São ritos de passagem que podem ter um caráter social e pode ter um caráter comunitário ou um caráter religioso. Então, todas as sociedades, ao longo do tempo, todas elas têm um rito, têm os seus ritos de passagem. Então, o batismo é um processo, é um rito de passagem também. Esse rito de passagem são aqueles que marcam aqueles momentos que são importantes na vida de uma pessoa. Então, esses ritos de passagem, inclusive, você vai encontrar até entre os indígenas.
por exemplo, os índios não têm religião nenhuma. As várias tribos de índios aqui, uma não se comunicam com a outra, mas todas elas têm um rito de passagem lá. Em algum momento tem um rito de passagem que é um tipo de batismo, principalmente em quase todas, quando a Índia passa para a idade adulta, né? Então ele tem um rito de passagem para a idade adulta. Se você vai ver, por exemplo, dentro do catolicismo, como nós já falamos, quase todos nós viemos, né? Tem o batismo, a crisma, o casamento, tem as ordenações dos padres, né? As celebrações, todas elas têm os ritos de passagem muito bem acentuados e bem determinados. Tem, por exemplo, entre os judeus tem lá o chamado, que chamam de o Bar Mitzvah e o Bat Mitzvah, que são ritos de passagem dos judeus também, das crianças que passam para a idade, por volta dos 13 anos, eles têm um rito de passagem também, para a pessoa fazer uma passagem para a idade adulta. É um rito de passagem também, tem entre outras, várias outras que existem lá entre os judeus, né? Na Umbanda, no Candomblé, e tem também um rito de passagem também lá que eles chamam de feitura, né? Alguns falam que falam fazer a cabeça, não sei se é correta essa expressão, mas é um ritmo de feitura, quando o profitente lá da religião, ele é recebido, ele passa a ter um grau superior dentro, e ele pode fazer algumas outras coisas que os outros não podem fazer lá dentro do Candomblé e da Umbanda. Coisa semelhante dos judeus, nós temos na nossa sociedade aí, nós temos os bailes das debutantes. Ontem levei meu neto no baile de debutante, né, de 15 anos, né? Quer dizer, tem o baile das debutantes, quando a moça é levada, apresentada à sociedade, bom, agora ela é uma mulher, tá? Agora ela está adulta, né? Agora ela é apresentada, é um rito de passagem também. Nós temos até parlamentar, muitas vezes, nós temos os trotes nas universidades, quando a pessoa entra na universidade, agora você não é mais uma pessoa comum, agora você é um universitário, e faz aqueles trotes horríveis que são feitos dentro das universidades para poder fazer a pessoa entender que ela mudou, ela não é mais aquilo que ela era agora, ela é uma outra coisa, temos os trotes, né? Nós temos, por exemplo, quem já passou por uma formatura, colação de grau nas escolas, todos na colação de grau tem as cerimônias de colação de grau, né? Por exemplo, quando você entra num curso superior, tem o ritual do capelo, que é quando o reitor ou ele pega o capelo, que é aquela coisa que põe na cabeça, aquele redondinho, né, penduradinho, aquela bonitinha, e as pessoas estão todas com o capelo embaixo do braço quando entram. Só depois que o reitor coloca, que ele levanta aquele capelo, ele faz um movimento com o capelo dele, que ele fala, bom, agora vocês colou o grau, daqui para frente vocês já podem exercer a sua profissão. Ou seja, é um ritual de passagem. A partir daí todo mundo põe o capelo na cabeça e depois joga tudo para cima no fim, né? Quando encerra a cerimônia, joga para cima. Enfim, então esses rituais, eles existem em todas as religiões. Todas elas têm, em todas as seitas, em todas, praticamente, em todas eu acredito que não tem nenhum, eu pesquisei bastante aí, mas eu não vejo nenhum aqui, só é diferente de um lugar para outro, um faz de um jeito, outro faz do outro, mas é um rito de passagem. Enfim, por ser um rito de passagem, o ritual, por exemplo, o ritual cristão, que é o que nós estamos falando aqui, do cristianismo, ele tem uma coisa muito interessante. Então, esse ritual nosso, que a Igreja Católica utiliza, que os cristãos utilizam, é um ritual que tem origem pagã. E tem uma origem pagã. Vem do paganismo. Ele vem lá do Egito Antigo, lá de Alexandria, tinha um templo lá da deusa Cotito. A deusa Cotito era uma deusa das prostitutas. Então, quando chegavam em Alexandria, chegavam os marinheiros que chegavam levando coisas ali em Alexandria, para participar do
do ritual da deusa Cotito, que eles iam loucos para participar daquele ritual da deusa Cotito, né? Porque era um ritual sexual, inclusive. Mas para participar do ritual da deusa Cotito, eles tinham que ser emergidos em água. Acho que para lavar, porque então eles eram emergidos em água, numa água com perfume, perfumada. Então eles emergiam as pessoas em água e para poder eles entrarem e participar do ritual da deusa Cotito. Esse processo da emersão significa batismo. Batismo, a palavra batismo significa emersão, é de emergir, né? Então essa emersão, quem emergia esses marinheiros, essas pessoas que iam participar, eram chamados baptas. Eram os baptas que eram os baptas que faziam essa imersão. Eles eram os baptas que faziam esse trabalho. Então, bapta significa emergir em água, né? E quando o João Batista, ele assimilou esse ritual de emergir em água, já que os judeus também eles tinham sabiam por hábito que a água purifica. Toda purificação, toda lavagem, tudo que for lavado é lavado em água. E quando a pessoa vai fazer uma mudança, um processo de mudança, ela tem que passar por uma lavagem, por uma purificação. O João Batista importou o processo de emergir as pessoas em água, porque o João Batista começou a anunciar a chegada do reino dos céus. Ou seja, que viria o Messias depois dele, né? Então ele começou a emergir as pessoas em água, para que elas se arrependessem, que é o batismo do arrependimento. Por que batismo? Porque bapta, que em grego foi para o português veio como batista. Tanto é que no português um pouquinho mais arcaico, o batista tinha um P, era baptista. Quando a gente fala batista, virou baptista. João o Baptista, que ele batizava, é o que emergia as pessoas em água para poder elas se arrependerem. E no caso do João, ele era extremamente rigoroso, esse batismo do João, porque a pessoa tinha que se arrepender. E as pessoas estavam preparando para receber um reino dos céus, eles não sabiam bem o que é que vinha pela frente. Eles tinham dúvidas, inclusive as pessoas chegavam, mas aí com outras palavras, né? Eu não vou ler aqui até porque o tempo não vai dar. Com outras palavras, dizia assim, mas só o fato de eu entrar na água já resolveu meu problema? Eu já vou estar bem? Né? Ele falava, não, se você tiver 2 túnicas, você tem que dar uma para outra pessoa. Se você tiver sobrando uma coisa na sua casa, você dá o que te sobra, você tem que dividir as coisas que você tem para que você possa, daqui para frente, estar preparado para receber esse reino de Deus que vem pela frente. Aí chegando aí lá um publicano, o publicano era um cobrador de impostos, né? Seriam os fiscais, né? Os que fiscalizavam e cobravam os impostos, e eles eram muito mal vistos, né? Eles eram considerados impuros, né? Impuros dentro da religião judaica. E fala assim, veio um publicano, mas eu sou publicano, será que eu, mesmo sendo um publicano, eu ainda só o fato de eu dar uma olhadinha aí, já vai ficar tudo certo, eu vou estar em condições de herdar esse reino dos céus aí? Fala assim, desde que daqui para frente você se contenta apenas em cobrar o que lhe é recomendado. Ou seja, já que naquele outro provavelmente ele já cobrava alguma coisa a mais do que devia, já devia ter algum tipo de suborno já naquele tempo, né? Aí vem um soldado e fala para ele assim, mas eu sou soldado, e soldado também era mal visto, né? Eu sou um soldado, eu sendo soldado, eu posso mesmo assim, só com essa imersão, né? Com esse batismo, eu vou estar pronto para levar a minha vida daqui para frente e herdar esse reino. Desde que você daqui para frente você respeite as pessoas e você se contente apenas com o vosso soldo.
sou de salário. Ou seja, para de pegar dinheiro que você não precisa, sabe? Você contente só com o que você ganha e respeite as pessoas, aí para frente você vai estar em condições. Então, era uma condição que ele colocava das pessoas se arrependerem e assumirem uma vida diferente daí para frente. Nessa sequência, então, do batismo, quando João Batista pegou, ele não fez com a mesma motivação da deusa Cotito. Porém, ele importou o processo de batizar, de fazer a imersão. Para que essa imersão a pessoa modificasse. No nosso caso, por exemplo, quando você pega um católico, por exemplo, o católico tem todo o motivo do mundo para batizar uma criança. Por quê? Porque o católico ele acredita que as pessoas nascem com o pecado original, lá de Adão e Eva ainda, certo? Que todos somos descendentes de Adão e Eva. Sendo descendentes de Adão e Eva, então, quando chegamos aqui, chegamos com o pecado original, porque a Eva, como nós sabemos, comeu a maçã lá, né? Ela desobedeceu, né? Uma ordem do Criador, e foi condenada, e toda a sua geração foi condenada, e nós seríamos descendentes de Adão e Eva, então estamos condenados também, temos que passar por esse batismo. Porém, se nós passarmos pelo crivo da razão, ou façamos uma ilação, usando pela lógica, nós vamos perceber o seguinte, inclusive se você vir aqui, vai lá numa epístola de Paulo, que ele escreve aos Coríntios, está na primeira epístola, no capítulo 42 a 45, é bom decorar esse número, sabe, porque às vezes as pessoas falam, mas não tem reencarnação, tem ressurreição. Tem ressurreição, não tem reencarnação. E Paulo explica bem nesse ponto, aí ele fala assim, olha, ele discutindo esse tema de se tem reencarnação ou tem ressurreição, né? Ele fala assim, olha, o que você semeia, nós semeamos corpo animal, mas ressuscita corpo espiritual, né? Ou seja, quando nós nascemos, os nossos pais semearam o quê? Um corpo animal, o corpo biológico, mas quem ressuscitou foi um corpo espiritual. Então, se você ressuscita um corpo espiritual, se você ressuscita, é porque sinal que já viveu antes, né? Já viveu antes. Então nós por isso que nós falamos em reencarnação, porque nós somos filhos dos nossos pais, herdamos deles apenas tão somente o corpo biológico. Mas nós não podemos herdar dos nossos pais as mazelas que eles cometeram, certo? Muito menos de Adão e Eva, né? Que já tem mais de 5, 6 mil anos, 10 mil anos, sei lá quantos anos que tem aí, e que já que como está aí, mais de 5 mil anos, e até hoje não resolveu o negócio da maçã ainda, né? A pessoa ainda está pagando esse pecado ainda. Imagina então o cara que fez uma coisa pior que comer maçã, né? Não vai ter jeito, né? Então você fica pensando assim, bom, então eu não sou herdeiro eu sou herdeiro do meu pai, do corpo físico e das coisas materiais dele, eu sou herdeiro, né? Agora, espiritual, não. Espiritual, eu sou herdeiro de mim mesmo. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós temos um passado. Nós temos nossas mazelas. Se nós reencarnamos aqui num planeta de provas e expiações, e estamos aqui, é porque nós não somos lá coisinha muito, não somos, né, lá muito coisinha muito boa, não. Provavelmente nós temos algumas coisas para resolver. Mas não do nosso pai, nem de Adão e Eva, muito menos, é coisa nossa, né? Então, se houvesse necessidade de um batismo para os espíritas, se tivéssemos que ser batizados, usar essa expressão de batismo, nós temos que fazer um batismo da educação, nós temos que nos reeducar, nós reencarnamos para nos reeducar, e não apenas para nos arrepender, certo? Então, vamos usar um exemplo bem tosco aqui. Se você quebrou a janela do vizinho, né, você vai dentro e falar para ele, eu estou arrependido, viu? Eu quebrei sua janela, eu estou arrependido. Eu estou tão arrependido. Tá? Ele quer que você pague a janela dele, né? Tá bom, se arrependeu e agora? E o que nós vamos fazer com a janela aí? Né? Eu não tenho dinheiro para pagar, é muito caro. Então tá bom, você vai pagar, mas eu vou pagar. Então nós pagamos as nossas vidraças que nós quebramos ao longo do tempo
nas várias encarnações que nós passamos aqui, nós vamos, cada uma delas, pagando um pedaço dessas vidraças que nós vamos quebrando, nós vamos trocando e acertando o passado que nós mal fizemos de errado para trás, nossas mazelas, nossos equívocos. Então, cada vez que nós reencarnamos com o propósito de nos educarmos. Isso é o que nós acreditamos. Nós temos que nos reeducar, nós nos estamos educando dentro do Evangelho para que nós possamos acertar todas as vidraças que nós quebramos nas vidas anteriores. Agora, quando você fala em acertar essas vidas anteriores, nós estamos pensando o seguinte, mas como é que nós chamamos? Nós chamamos de reforma íntima, né? No Espiritismo. Nós fazemos a nossa reforma íntima, temos um processo de entrarmos em processo de regeneração, que é o mundo que vem aí pela frente, que é o mundo da regeneração, que já é um outro assunto, que fica para um outro dia, né? Ou seja, nós entramos num processo de regeneração, ou seja, eu não vou mais quebrar a vidraça dos outros propositadamente, né? E vou tentar pagar aquelas que eu já quebrei. E Jesus, se fosse atender aí chegou e falou assim, mas Jesus foi batizado. Né? Por que você não vai ser batizado? Jesus foi batizado. Ele foi batizado. Mas ele não batizou ninguém. Você não vai encontrar, ele não batizou ninguém. Nós não viemos aqui para fazer o que fizeram com Jesus. Senão nós tínhamos que ser crucificados também, tínhamos que chupar uma esponja com vinagre, um monte de coisa que fizeram com ele lá, certo? Não veio para fazer o que fizeram com Jesus, nós viemos para fazer o que Jesus pediu que nós fizéssemos, e não o que fizeram com ele. E ele não foi batizado, ele não batizou ninguém. O que ele falou quando ele foi arguído diretamente, né, pelos fariseus, que ele tinha feito calar a boca dos saduceus, e ele falou assim, qual é o maior mandamento? O que é que nós temos que fazer? Como temos dizer assim, porque ele contrariava aquelas informações que tinha ali, entre eles, ele falou, olha, importante, ele falou assim, você tem que amar o seu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com todo o seu coração, mas você tem que amar ao próximo como a ti mesmo. Ele foi tão cirúrgico nessa informação, que ele não falou, ame o meu Deus, o Deus A ou Deus B, não, ele falou, ame o seu Deus, não importa qual é o seu Deus. Cada um pode ter um Deus do muçulmano, o Deus do oriental, o Deus, não importa qual é o seu Deus. Você tem um Deus? Ame o seu Deus, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com tudo que você puder, mas ame ao próximo como a si mesmo. Essa é toda a lei dos profetas. Se você não amar ao próximo como a você mesmo, não haverá água salgada, né, que te jogue na cabeça quando você for recém-nascido, ou quando você for adulto, ou que vai resolver, e que essa água só vai bater no seu corpo físico, não vai bater na sua alma. Então, para que você resolva o seu problema realmente dentro da sua evolução, você tem que amar ao próximo como a si mesmo. Só fazer para os outros aquilo que você gostaria que fosse para você. Essa é toda a lei e os profetas. Qualquer coisa fora disso é ritual de passagem, é coisa que respeitamos, porque respeitamos que respeitar, e respeitamos muito, porque, como Paulo também disse, nós temos que viver como o homem da nossa época. Jesus, quando foi batizado, o João falou assim, mas você não precisa batizar. O João falou, não, mas você não precisa batizar, não. Ele falou, mas eu quero ser batizado, porque eu quero cumprir todas as leis da época. Ele tinha que cumprir. Então, nós não temos que escandalizar ninguém por causa da fé que as pessoas tenham. Porque Jesus falou, ai daquele que escandalizar alguém por causa da sua fé. Não temos que escandalizar ninguém por causa da fé que eles têm. Mas não temos que ficar preocupados de sermos pagãos, não sermos pagãos, de que vai para o inferno, porque isso para nós não tem importância. Nós temos que apenas cumprir a lei maior, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. No momento que você for escolhido por alguém, que alguém escolheu você,
pedir para você alguma coisa e a você couber tomar uma decisão, e você, se você não souber que decisão tomar naquele momento, você faça como você gostaria que fosse feito para você. Por exemplo, você está na rua, alguém pergunta, onde é que fica, alguém de repente para um carro, fulano, minha senhora, meu senhor, onde é que fica a rua Tamarutaca, onde é que fica, sei lá, a rua X, rua Y? Ele escolheu você, naquele momento você é a pessoa mais importante para ele. Uma coisa simples, você é mais importante para ele. Nessa hora você tem que dar a informação para ele, que se você souber, dar com cordialidade. Se você não souber, não deixar ele falar, não sei, e virar as costas e ir embora, não. Você fala, olha, eu não sei, mas vai um pouquinho, lá em cima tem uma padaria logo ali tem um banco de jornal, ali alguém pode te ajudar. Você direcione, ou seja, se você foi procurado, se você foi escolhido por alguém para dar alguma informação ou para levar alguma ajuda para ele, dê essa ajuda como se fosse para você, ou direcione em algum lugar onde ele possa conseguir. Essa é toda a lei e os profetas. Obrigado. E agora, então, nós vamos novamente fechar os nossos olhos materiais, aqui se sentirem à vontade, né? Porque nós vamos agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E como Ele nos disse que onde 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, lá Ele estaria. Portanto, Ele esteve aqui entre nós. Ele está aqui entre nós, representado pelos seus mensageiros celestiais e seus auxiliares, que são os trabalhadores materiais dessa casa, os trabalhadores espirituais dessa casa, que são os nossos mentores, são aqueles que nos intuíram para que nós aqui estivéssemos nesta manhã. E nós vamos agradecer e pedir que essa paz que invade agora o nosso coração, que invade a nossa mente, essa sensação de leveza que nós estamos sentindo, ela possa chegar até os orfanatos, aos asilos, às penitenciárias, aos hospitais, possa chegar até aqueles que perambulam aí pela rua, sem um teto aonde se abrigar, até aqueles que estão desempregados, aflitos, desesperançados, não sabem como farão ainda para se alimentar hoje, para comprar remédio, não sabem que rumo deverão tomar. Que chegue até eles nesse momento essa luz que chega para nós. Eles sintam a presença dos seus mentores. Ouçam as orientações dos seus mentores e passem a tomar, a partir de agora, as decisões que os levarão à solução dos seus problemas. E com a prece que Jesus nos ensinou, nós vamos pedir licença para encerrar a atividade de palestra desta manhã, rogando a Deus que permita que aqui possamos retornar no próximo domingo, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males.